Fala galera, mais uma aula do cursão aqui. Hoje nossa primeira aula do módulo 3. Então vamos ali no link do material dessa aula já está aqui na descrição. Então só baixar. É um arquivo acho que com 17 GB, 15 GB, algo assim. É um pouco pesado. Uma vez baixado, clica com o botão direito, Restore Project Archive. Isso daqui a gente já aprendeu nas primeiras aulas, né? Então você vai baixar esse arquivo aqui. Depois que você extrair, ele vai ficar dessa forma. A gente vem aqui e seleciona a pastinha DRA, DaVinci Resolve Archive. Open, ele já vai começar a importar esse projeto para a gente. Uma vez com o projeto importado, 2 cliques e vamos começar a aula. Com o projeto importado, a gente caiu aqui na Cut Page, que é a nossa página de corte, mas essa aula é aqui no Fairlight. Então, basta vir nesse menuzinho, clicar aqui no Fairlight, e a gente já vai começar a editar. Já vou deixando uma dica extra para vocês aqui. Eu quando edito eu uso 2 monitores, então tá nessa visualização aqui porque eu tô com o meu segundo monitor ativado, mas a gente, se acontecer com você, basta vir Workspace, Dual Screen, Off. E aí pronto, a gente volta a ter a visualização compacta, tudo em uma tela só. Mas para tornar essa aula melhor ainda e ter certeza que está todo mundo com a mesma visualização, a gente vem aqui em Workspace e Reset UI Layout. Isso daqui vai fazer com que volte para a tela padrão. Então todo mundo vai estar com essa tela padrão aqui. Dessa maneira a gente pode explorar o Fairlight e ter certeza que está todo mundo aqui com as mesmas visualizações, beleza? Então assim, com bastante tranquilidade, novamente falando, Fairlight é a opção de edição de áudio dentro do DaVinci. Então a gente tem edição de corte, edição de cor, o Fusion, que é a próximo módulo que a gente vai fazer, e o último, que fala sobre efeitos visuais, e esses são os efeitos sonoros e sonorização, mixagem, etc. Então assim, a gente tem aqui em cima os nossos medidores, os meters em British English ou meters em American English, e aí quando a gente coloca alguma coisa para tocar, ó, clico aqui, aperto o barra de espaço para dar um play, ou K, mentira, L, o K pausa. Ou aperta a barra de espaço, ou aperta L. E aí aperta o K. Porque quanto mais você aperta L, mais rápido ele fica na reprodução. Então, beleza. Clica aqui, aperta a barra de espaço, e aí a gente percebe que a gente já tem uma oscilação aqui, ó. Então aqui a gente tem outros medidores, né? A quantidade vai depender do tamanho da sua janela, do seu monitor. A gente tem outros medidores aqui de loudness, etc. E a gente também tem uma visualização aqui, que uma parte legal é que a gente pode vir aqui, clicar nesse botão e ajustar ela para uma posição que seja mais confortável para a gente trabalhar. Colocar no segundo monitor, que seja. Eu vou voltar aqui com a minha e a gente vai seguir em frente dessa forma. Então aqui na nossa segunda linha, a gente tem o nosso timecode do projeto. Se clicar com o botão direito aqui, ele traz outras unidades de medida, a gente pode utilizar elas. E aqui é uma opção para a gente selecionar diferentes timelines que a gente vai trabalhar, né? O DaVinci, diferente de outros softwares, ele permite que a gente trabalhe com várias timelines dentro do mesmo projeto. Então aqui a gente tem os nossos botões de transporte, super tranquilo, né? Aqui a gente tem uns botões de monitoração, então a gente pode tirar o som, nivelar o som, e também tem um DIN, eles chamam de pad. Isso aqui ele faz com que o som abaixe uns 20 dBs, decibéis no caso. Então para a galera que faz mixagem é um pouco importante você ouvir mais baixo e depois ouvir alto novamente para saber se está tudo dentro da qualidade da especificação que você quer. Aí é importante frisar, gente, que isso daqui é só para monitoração, tá? Só para quando você está ouvindo ali, não tem nada a ver com a entrega do conteúdo. Isso daqui é só para quando você está dando play, reouvindo o projeto para saber se está ficando ali do jeito que você quer ou não. Não tem a ver com a exportação do projeto, não altera nem afeta a exportação do seu projeto. Voltando aqui para o nosso lado esquerdo, uma opção muito importante também é essa daqui, onde a gente tem várias opções para poder utilizar. Uma delas é essa primeira, que ela mostra pra gente a nossa track de vídeo. Então se eu clicar aqui, eu habilito a nossa track de vídeo. Como a gente só tem uma track de vídeo aqui nesse caso, só aparece aqui vídeo 1, uma, né? Se tivessem mais, apareceriam. E aqui a gente tem várias outras opções que a gente vai explorar ao longo dessa aula também.
Então já finalizando aqui, a gente tem a parte de ferramentas, né? E aqui a gente também tem uns scrollers, ou seja, é um zoom, ele vai dar aqui um zoom vertical ou um zoom horizontal pra gente. Só que eu já estou acostumado e aconselho vocês para a gente utilizar o próprio atalho do teclado, tá? Segurar segurar Alt ou Option no Mac e rolar o scroll do mouse, ó, a gente vai ter essa rolagem aí horizontal e segurar o Shift, essa vertical. Aqui do nosso lado direito a gente tem um mixer, e aí à medida que a gente for adicionando tracks aqui, ele vai aumentando também, vocês vão ver. E aqui na opção de track, a gente vê que a gente tem uma track de áudio aqui estéreo 2.0, ou seja, né, um para cada lado, left, right, de esquerda e direito, e a gente pode selecionar tanto a track inteira, e ela fica dessa forma selecionada, tipo, invertido a cor, quanto selecionar ela por aqui. E mais adiante vou mostrar para vocês que existe uma diferença e quando a gente deve usar uma ou outra. Bom, então agora vamos dar uma olhada nesse material que a gente tem, vamos reproduzir ele, só para a gente entender o que a gente tem aqui. Vou voltar nessa opção e vamos reproduzir em tela cheia. Uma maneira de reproduzir em tela cheia é vindo em Workspace, e a gente pode vir em Viewer Mode, e aí tem a opção de Cinema Viewer. Você pode apertar Command ou Ctrl F, mas eu gosto mesmo de apertar a tecla P, que funciona, é muito mais rápido. E aí, vamos assistir. Wait, where am I? You are in orbit of planet Q-465b. What about Philip? Philip's cryopod has lost power. His oxygen level is critical. Platypus to get me next to him. This will significantly reduce your power reserves. You may not have enough to return to Solus. Are you sure? Positive. Do it. Accelerate. Deploy the left lateral connectors. Reverse engines, get me to Solus. Então é isso aí, aperta o P novamente e volta agora para a nossa configuração onde a gente estava. Então a ideia de reproduzir esse material foi para contextualizar, né, e mostrar como ficou esse produto final. E agora a gente vai fazer o processo reverso. Parece até que eu sou lá de São Paulo, né, do interior. O processo reverso. O que a gente vai fazer? A gente viu esse material pronto e a gente vai começar a voltar agora abrindo ele para saber como que a gente chegou até aqui. Para isso, a gente vai começar a abrir outras timelines. Então, bom, a gente tem aqui essa opção, mas a gente vai vir aqui em Media Pool para mostrar para vocês uma forma diferente. E aqui a gente vê que a gente tem a pasta chamada Timelines. Cliquei aqui, ele já mostra para a gente quais são as outras opções que nós temos. E a gente vai abrir essa daqui com 2 cliques. Vou clicar aqui em Media Pool novamente.
para poder fechar e ter uma visualização melhor pra gente. Então, segurando meu Command rolando aqui, eu consigo dar uma ampliada da forma que a gente fica mais confortável para assistir. E vamos entender, galera, o que a gente tem aqui. Basicamente, ainda uma track de vídeo, tá vendo? E algumas outras tracks de áudio separadas. Todas elas aqui, 2.0 estéreo. E aqui, essas tracks de áudio, elas são chamadas de stem, tá vendo? Esses stems, essas camadas, elas são mixadas separadamente. E depois é que junta tudo e faz um mix geral desse arquivo aqui. Então, continua, que eu vou te mostrar agora passo a passo como que isso funciona. E mais uma vez, rapidamente agradecer a todo mundo que deixa seu like, deixa seu comentário. Se você ainda não é membro do canal, torne-se membro, ganhe benefícios. Estou produzindo conteúdos semanalmente aí, somente para membros, conteúdos chave bem interessantes aí do mercado, atualizados. E compartilhe o canal com mais gente, pô. Vamos crescer essa comunidade. Muita coisa boa vindo por aí ainda. Então, dando seguimento aqui, vamos ouvir pra gente ver como é que ficou a voz. Esse aqui é o Stereo Mix, então assim já é a versão final. Eu vou dar um mute nele porque eu não quero ouvir ele. Eu quero ouvir esse VO stem aqui, no caso Voice Over, que é o diálogo, né? E para ouvir somente ele, a gente clica em Solo. Então, vamos dar um play aqui pra gente ouvir. Where am I? You are in orbit of planet Q-465b. What about Philip? Philip's cryopod has lost power. His oxygen level is critical. Beleza. Então, beleza. Eu acho que deu pra gente entender aqui o conceito, né? Com essa mixagem feita em stems, em camadas, principalmente para arquivos que vão veicular em outros locais. Por exemplo, o filme que ele foi gravado nos Estados Unidos e ele vai ser veiculado no Brasil. Graças a esses stems, a gente consegue vir aqui inativar o stem de áudio da conversa e fazer a dublagem em cima disso daqui, mantendo todos os outros efeitos perfeitamente. Dando continuidade, então, vamos solar. Adoro trazer esses termos. Solar o nosso... Deixa eu ajustar assim. Os nossos efeitos. Então, vou colocar aqui pra gente ouvir. São mais texturas, né? Como a gente pode ouvir, mais fundo. Vou pegar uma parte que está mais alta aqui. Beleza, acho que deu para perceber também. E a importância desses tem sound effects, de efeitos de áudio, justamente porque quando a gente... vai depender de onde esse arquivo, esse material vai veicular. Se ele for veicular na TV, não pode ter tanta oscilação assim, então, de áudio, né? Desses efeitos. Então a gente consegue trabalhar somente os efeitos para que eles não oscilem tanto. Agora, se já for para cinema, já é uma outra captação de áudio, outra reprodução de áudio. Então a gente consegue sim. Basicamente para TV vai ser, posso estar falando besteira aqui, mas no meu entendimento, basicamente para TV vai ser aquela coisa estéreo ali, que é o que o amplificador da televisão consegue reproduzir pra gente, e no cinema já um 5.1 ou 7, né, que traz aquele áudio mais detalhado. E dando seguimento mais uma vez, eu vou solar aqui a música, tirar o solo do nosso stand de Sound Effects, e vamos dar um play na música. Beleza? Entendido? Para que serve para a gente um stem só de música? Novamente por conta aí de direitos autorais. Por exemplo, você fez um material, ele deu super certo, você está veiculando ele no Brasil, mas aí você tem a possibilidade de vender ele para a Europa, ou para os Estados Unidos, ou para qualquer outro lugar que seja, que essa música que você está veiculando no Brasil não tem esse direito autoral para você rodar nesses outros lugares. Então você vai precisar alterar essa música para uma que tenha a possibilidade de rodar nesses outros lugares. Então você tem um stand só para música e aí você não precisa refazer todo o projeto. Você vem aqui, altera a música e pronto. Então vamos tirar aqui o nosso solo e vamos dar continuidade.
Vamos trocar de timeline então, aqui no nosso Media Pool. Vamos escolher essa Before and After, 2 cliques, para poder trazer ela para a gente. Fecha o Media Pool para ter mais espaço. E aqui a gente começa a ter mais opções, né? A gente começa a ter uma visualização mais bruta do arquivo, que é basicamente o que o sonoplasta recebe mesmo quando ele vai trabalhar, né? Dessa maneira aqui, cheio de cortes e tal. Então, nesse caso, a gente tem 2 faixas aqui de vídeo e 3 de áudio. Deixa eu só ajustar ela aqui para caber na tela e beleza. Já temos uma visualização mais legal. Como esse arquivo se trata somente dos diálogos, vamos ouvir aqui um pedacinho para a gente entender o que está acontecendo. Where am I? What about Philip? His power reserves are critical. Então, assim, a gente vê que tem a voz dela sendo reproduzida e também tem uma voz de fundo mais baixa. Isso daqui acontece pelo fato deles estarem passando a cena e aí tem uma pessoa no estúdio falando baixinho lá atrás, apenas repassando essas falas e tudo mais, e essa voz que está baixinha, ela vai ser substituída depois por uma voz que vai ser a voz do computador, né? No caso, essa pessoa está interagindo com a atriz, passando as falas, e aí depois vai ser gravado separadamente a voz do computador, que é com quem essa moça está conversando ali no nosso produto final, e colocado no lugar da voz dessa moça que está sendo mais baixinho aqui. Então, abrindo um pouquinho mais o nosso arquivo aqui, ó, vamos lá, vamos puxar ele para mais detalhes aqui, e a gente vai ver, nem tanto também, né, meu jovem, nem tanto. Então, assim, acho que aqui já tá legal. Então, abrindo aqui, a gente vai ver que a gente tem uns cortes meio grosseiros, tem ruídos, tá vendo? Tem picos, tem coisas aqui, isso aqui são vozes, então assim, não tem tanto interesse assim em manter esses ruídos. Isso daqui a gente ainda vai limpar e refinar ao longo dessa aula, mas na hora dela ali. Primeiro eu vou te mostrar o que são os drones, a gente vai solar aqui, adoro solar. A gente vai solar aqui um drone e eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Ou seja, os drones, eles são esses sons de fundo que a gente coloca para criar uma ambientação. Não apenas para criar essa ambientação, que é muito importante e também é bacana na hora da gente assistir e ouvir, né, o ambiente em que está se passando, mas também para poder camuflar um pouco desses ruídos que a gente tem no fundo aqui. Então, seja na floresta, seja no espaço, seja no curso de Da Vinci aqui do Scalphonic, né? Vocês estão ouvindo essa musiquinha de fundo que eu sempre coloco, e a galera adora, inclusive já perguntaram muito o nome da música. A gente sempre coloca essa ambientação de fundo que é para poder contextualizar e também mascarar esses ruídos de áudio que a gente tem. Vamos tirar aqui do solo e vamos seguir. Mais para frente aqui, ó, pegando esse segundo bloco, vamos dar uma aproximada aqui. Esse som tá difícil. Vamos lá. Quero que vocês escutem esse som aqui. Primeiro percebam que ele já tá bem equalizado, ó. Você vê que os níveis dele tá bem equalizado, ele tá bem limpinho, tá vendo? Quase praticamente sem ruídos aqui. Então esse aqui já é um som que foi tratado, já é uma versão final, e a parte que ela conversa com esse robô também, já tem a gravação, né, que vai ser a gravação real, né, a pós-produção desse robô, e também a gente tem a opção de ouvir ela como se tivesse com a voz comprimida dentro da caixa, né, para fazer todo sentido. Vamos ouvir um pouquinho aqui pra gente fazer mais uma alusão. Perceberam? Mais um trechinho. What about Philip? Philip's cryopod has lost power. His oxygen level is critical. Vamos ver o que é esse ruído aqui. São os respiros dela, então tá bem equalizado mesmo. Era pra estar aqui. Ele faz parte da cena, né? Vamos ver esse último pedacinho. Beleza? Então vamos para essa terceira parte aqui agora. Essa terceira parte, esse terceiro pedaço aqui, eu nem vou tocar. Ela basicamente é a versão finalizada
com a versão original. Então, só para vocês compararem e darem uma olhada. Ó, isso daqui é ruído, que foi retirado. Na verdade, foi ambientação. Vou colocar pra gente ver aqui. E aqui são os brutos mesmo. Beleza. Vamos falar um pouquinho mais sobre os drones novamente aqui. Vamos voltar para cá. Vamos novamente aqui no Media Pool. Gente, se vocês estiverem ouvindo galo, galinha, eu tô morando num sítio, tá? Então, assim, as galinhas não são minhas, mas elas vêm aqui pro quintal todo dia. Mas, enfim, a aula que segue. Vamos vir aqui no Media Pool e a gente tem uma pastinha somente para drone, né? Então, vamos ouvir aqui. Esse aqui tem até uma musiquinha no meio, né? E muitas vezes vai acontecer de vez a gente usar um ou outro, a gente vai usar um mix entre eles. Então, se liga nesse macetinho aqui pra gente fazer isso. Deixa eu melhorar a visualização aqui da timeline. Deixa eu diminuir ela aqui, beleza? Digamos que a gente queira juntar esse com esse e esse aqui, esses três. Então, eu vou segurar Command, clicar em um, segurar Command, clicar em outro, clicar em outro. Então, selecionei esses três aqui. Perfeito? Todo mundo tá ligado nisso aqui, que é a aula básica, né? Se a gente arrastar para a timeline, o DaVinci entende que a gente quer colocar eles um na frente do outro. Tá vendo? Então ele vai tocar primeiro esse, depois esse e depois esse. Todos em separado. Deixa eu selecionar eles aqui. Backspace para apagar. Se a gente segurar o Command ainda, já com os três selecionados, segura o Command e arrasta, ele já traz pra gente um embaixo do outro. Então quando a gente der o play, vai tocar um em cima do outro, fazendo a fusão deles. Então pra gente ouvir e manipular esses arquivos aqui, fazendo uma configuração bem rapidinha, deixa eu segurar meu Shift e rolar o scroll aqui pra ter uma visualização melhor. Acho que aqui tá bom. Tá, se eu clicar nesse mute aqui, segurar e arrastar, eu já muto todo mundo de uma vez só, tá vendo? Bem mais simples, né? Aí eu vou desmutar esses três que eu selecionei agora, vou voltar a minha agulha aqui, vou apertar o Backspace e ele começa a tocar. E aqui ao mesmo tempo eu posso vir, ó, e ajustando para criar a ambientação que eu quero. Bem da hora, né? Então assim, galera, só um botãozinho que você aperta, poucos cliques, mas isso daqui na hora de fazer sound design, criar essas texturas, isso aqui já te ajuda muito, já leva, como eu sempre falo desde as primeiras aulas, o seu nível para um nível realmente profissional, organizado, de se trabalhar fácil. E a gente sabe que quando você trabalha com edição aí de vídeo, de sound design, etc., time is money, né? Tempo é dinheiro. Então, quanto mais rápido for o seu workflow, mais clientes, mais jobs você consegue pegar e mais dinheiro você consegue fazer. Bom, ensinei, expliquei, mostrei, agora a gente ambientou com a ferramenta. Vamos trabalhar de verdade agora? Vamos pegar um projeto e fazer a melhoria desse projeto real? Vamos pegar um projeto ali que está precisando de um tratamento e fazê-lo na prática? Vamos nessa. Volto aqui na nossa timeline. E aí a gente vai abrir essa timeline número 4. 2 cliques e esse é o projetinho que a gente vai fazer. Vou apertar o Media Pool de novo para a gente ter mais espaço aqui. E somente lembrando, tá, gente? Tem uma aula aqui que eu conversei com o Lincoln, do Casal Par de Malas, e ele ensina como você consegue vender os seus serviços de edição em dólar, né? Mixagem de som também em dólar. Então, através da plataforma da Upwork, tem um vídeo aqui. Vou tentar deixar na descrição, mas está na pasta dos vídeos e você pode assistir esse vídeo, fazer o curso do Lincoln e aprender como vender os seus trabalhos aí para ganhar em dólar. Então, assim, dá um up na sua carreira, dá um up no seu bolso e o que é uma renda extra pode se tornar até a sua nova profissão. Sem mais delongas, porque aqui a gente realmente não fica enrolando, então vou clicar aqui, segurar meu Shift, rolar meu scroll só para ter uma visualização melhor aqui da nossa timeline. E, bom, a gente tem aqui a nossa parte de diálogo e a gente também tem essa outra chamada Ada Test Voice. Eu vou solar ela pra gente ouvir. E aí, ó. Emiliana Newton. Yes. Então percebam que esse
foi o diálogo que provavelmente o editor usou ali na hora para poder. Ele criou nessas plataformas digitais, tipo todas que vocês conhecem. E aí ele colocou ali, foi útil para ele editar, mas a gente precisa substituir isso, conforme a gente já falou antes, e é isso que a gente vai fazer agora. E aí, galera, uma dica para quem só tem um monitor para trabalhar, ou tem toque como eu, e não gosta de esse monte de coisa aberta aqui que você não vai usar, e principalmente se tratando de Fairlight, que é onde você tem 1 milhão de coisas pipocando na tela o tempo inteiro, tirando sua atenção ali, seu foco, uma ideia, uma dica muito boa é você otimizar isso daqui. Então assim, da mesma maneira que a gente colocou a track de vídeo e a gente não está usando ela, a gente pode vir aqui e desabilitar ela. Se eu der o play, ó, a gente vai continuar com a nossa visualizaçãozinha aqui em cima, porém, eu não preciso ver aquela track aqui. E aí uma maneira melhor de fazer isso é você vir aqui no index, e o index ele vai te trazer aqui, ó, os nossos cortes que a gente tem, e também as nossas tracks, né, os nossos markers também, mas enfim, para essa aula aqui, para esse exemplo específico, a gente pode vir aqui nos nossos tracks, e como a gente não vai utilizar nem diálogo e nem drone, a gente vem aqui e tira eles da visualização. A gente vai continuar ouvindo eles continuam aqui tocando, porém, a gente tira da visualização para a gente poder focar e se concentrar no ADA Test Voice, que é o que a gente está querendo, né? E aí, mais uma vez, eu vou tirar ele do solo para que eu consiga ouvir também o diálogo e também o drone, mas visualizar apenas o ADA Test Voice. Aí eu clico em Index novamente aqui para me abrir espaço e vamos aumentar um pouquinho aqui para a gente ter uma facilidade melhor na hora de trabalhar nessa manipulação aqui. Então eu já vou trazer o áudio gravado para a gente substituir por esse robótico aqui, né? Vai ser o áudio do robô, mas não esse robótico. A gente volta aqui em Media Pool. Se eu vier no nosso VO aqui, a gente tem o ADA Scratch Voice Over. Então eu vou ouvir ele aqui, ó. Philip Maida, I cannot explain this discrepancy. Earth date is... Foi uma atriz que gravou, sem muita intenção, para realmente parecer esse robô, essa coisa mais mecânica, mais engessada, né? Volto para cá, vou diminuir aqui um pouquinho, porque eu vou criar uma nova pista de áudio. Então, add track mono, porque a gente está falando de voice-over, narração, e narração é mono. Então, a gente vai puxar, arrastar ela para cá. Deixa eu voltar aqui, arrastar ela para cá. E, bom, agora a gente vai começar a fazer esse tratamento e a substituição ali. Fecha novamente aqui o Media Pool, para a gente ter mais espaço para trabalhar. Então, qual que é a proposta que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir esses áudios aqui, essas partezinhas de fala, por essas partezinhas aqui. A gente, para isso, vai criar marcadores, para ficar mais fácil para a gente. Então, estou com o clipe selecionado, eu vou desselecionar, clicando fora. Vou selecionar esse primeiro, esse comecinho, lembrando que setinha para cima e setinha para baixo, a gente consegue navegar entre esses clipes. Ó, tem um aqui na frente também. Então, setinha para cima, volta. Vou vir aqui, nesse primeiro, apertar a tecla M para criar um marcador. Volto aqui nesse M e assim por diante. M, setinha para baixo, M, pego lá da frente, M. E beleza, vamos voltar com a visualização inteira da timeline aqui, para que vocês tenham entendido como isso vai funcionar. Beleza. Então vocês já perceberam que os marcadores, ele faz parte do processo aqui da nossa edição de áudio, né? Ele é uma mão na roda. E se eu segurar Shift e apertar a setinha para cima ou para baixo, deixa eu clicar aqui, Shift, setinha para cima ou para baixo, ó, ele começa a andar entre os marcadores. Se eu soltar o Shift, ele anda entre os cortes, segurando Shift entre os marcadores. Beleza, vamos voltar aqui para o início e começar a cortar esse arquivo, né? Bora dar um zoom aqui para a gente ficar mais ligeiro. E aí, galera, é o seguinte, existem dois tipos de pessoa, tá? Galera que joga CS aí sabe quem são esses tipos de pessoa. A pessoa que jogava pela setinha e a pessoa que jogava pelo AWSD. Se você é o tipo de pessoa que jogava pela setinha, você vai vir aqui, selecionar onde você quer fazer o corte, vai aqui na tesourinha e
corta. Se você é o tipo de pessoa que jogava pelo AWSD ou ASWD, whatever, você vai fazer conforme a gente faz, que é a maneira mais rápida e que vai botar mais dinheiro no seu bolso no final das contas. Então, a gente volta para o começo aqui, clica aqui para selecionar, vou dar um Ctrl Z aqui para voltar, né? Clico aqui para selecionar o clipe inteiro e segurando Command ou Ctrl B, eu vou pontualmente fazendo esses cortes, à medida que eu dou o play e a agulha vai passando ali. Vocês já estão no terceiro módulo, né, meu povo? Vocês já vieram do primeiro sabendo isso. Então, vou dar o play, seguro o Command e onde eu quero cortar eu aperto B. Yes. Philip Maida. Philip Maida. I cannot explain this discrepancy. Earth date is March 22nd, 2103. Vou cortar esse finalzinho também que eu quero apagar ele. Aperto barra para dar pause, clico aqui, backspace. E aí, comenta pra mim, você é time setinha ou você é time AWSD, ASDW, whatever? Diz aí que eu quero saber. Beleza, então, bora aí colocar esses pontos cortados embaixo daqueles áudios, substituí-los, né? Não estou usando o mixer, então vou clicar aqui para fechar ele, para a gente ter mais espaço ainda para trabalhar. Vou aqui segurar o meu Option e rolar o meu Scroll. Bom, aqui eu contemplo todos, aqui eu contemplo todos. Então, o que eu faço? Clico aqui para selecionar o track. E nesse caso aqui, ele deveria selecionar o primeiro track para mim, mas ele não selecionou. Agora sim. Ele vai selecionar conforme a agulha está posicionada, galera. Então, volta a agulha e aí seleciona o primeiro track. E aí eu aperto Command ou Ctrl X, que ele já vai fazer a separação desse track de áudio para mim. Espera aí, vamos voltar. Vou apertar novamente Command Z para voltar. Esse pedaço aqui equivale a esse pedaço aqui. Eu poderia vir aqui e arrastar ele e colocar aqui de baixo? Claro que eu poderia, mas eu não jogo pela setinha, pô. Eu jogo pelo ASWD, KJF, J, whatever. Então vou dar um Command Z aqui e vou fazer tudo isso daqui com o mouse, o teclado, utilizando o mouse só para voltar, porque eu não tenho a tecla Home aqui no meu laptop. Então, beleza. Posiciona a agulha, clica para selecionar aqui, Command X. Já fez. Isso aqui a gente aprendeu na aula de edição também. Se vocês pularam um módulo, vocês estão perdendo o conteúdo. Então, o que eu faço? Shift, setinha para baixo, e olha onde que ele já levou o meu áudio, para debaixo exato daquele. Então, Command V para colar. E aí, como eu não tenho tecla Home, eu vou apertar setinha para cima, para voltar, e agora de novo, com esse que eu quero. Command X, segura Shift, setinha para baixo, e ele já cola debaixo daquele. Ctrl V, vou fazendo isso daqui sucessivamente, vou tentar adiantar um também, para vocês verem. Vou só falar mais uma vez para vocês que não fixaram ainda. Setinha para cima. Selecionei. Lembro de selecionar a track aqui. Então, Command X, selecionei aquele pedaço que eu quero. Shift, setinha para baixo, ele anda de marcador em marcador. É nesse marcador que eu quero esse pedaço. Então, Command V. Vou fazer os outros aqui. E vamos nessa. Pronto. Todos feitos. Bom, essa é a deixa pra galera que joga pela setinha falar bem assim, bicho, eu teria feito isso aqui muito mais fácil e muito mais rápido se eu tivesse pegado e arrastado aqui. Só que isso aqui, galera, é a forma profissional e mais produtiva da gente trabalhar. Porque isso daqui é só um trechinho amador de uma aulinha que a gente está fazendo. Quando a gente pegar um projetão profissional para fazer, a gente não vai ter esse zoom que a gente está tendo aqui de ver tudo que a gente vai trabalhar. É imensa a faixa, o track é gigante e a gente não consegue ter essa visualização. Então, se a gente começar a arrastar para cima, para baixo, para um lado, para o outro, dar zoom, tirar zoom, a gente vai se perder, vai virar uma bagunça, uma loucura, a ponto de você ter que voltar no último backup do projeto para lembrar de onde você estava. Então, assim, pode parecer que nesse momento arrastar seria mais fácil, mas acostumem-se
a fazer dessa maneira, porque é a maneira profissional, é a maneira mais produtiva, e num projeto gigante, isso aqui vai salvar a sua vida. Então beleza, né? Uma vez que as colagens foram feitas, o sermão foi dado, vamos vir aqui, vamos renomear esse track de áudio, que ele é o que está valendo agora, então vou colocar aqui o mesmo modelo, o mesmo nome do clipe, Scratch Voice. E beleza, vamos vir aqui no Index. Lembra daquele rolê de não usa o que a gente não precisa, então o Ada Test Voice a gente não precisa mais, eu quero o diálogo, e esse aqui já está certo, então também eu vou eliminar a nossa visualização e eliminar o Index também. Aqui nessa track de diálogo, galera, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que é o seguinte: o editor de vídeo, ele fez algumas modificações que ficaram boas para ele lá, quando ele estava utilizando, né? Então aqui ele deu uma diminuída, aqui ele deu um gain, né? Um ganho, tem umas marcações aqui, percebam que nesse clipe aqui tem um efeito, que ele colocou esse efeito e tudo mais, e aqui tem uma queda. Então assim, nada contra, né? Ficou bom para ele lá quando ele estava fazendo, ok. Mas uma vez que você vai trabalhar a trilha de áudio, então é ideal que você comece a trabalhar ela, ou pelo menos escute ela uma vez crua, como ela veio, né? E se depois você achar que deve manter do jeito que tá, mantém, faz o que você quiser. Faz um tratamento melhor, whatever. Mas pelo menos uma vez é aconselhável que você escute da forma que ela veio, para você entender o que tava ali, né? Então para isso a gente seleciona tudo aqui, clica com o botão direito, vem Remove Attributes. Então aqui você manda remover tudo. O áudio, plugin, e o volume, o plugin e o equalizador. Então esse é o áudio original que a gente recebeu. Como aqui somos todos profissionais e prezamos muito pela organização, próxima etapa aqui é a gente organizar e separar isso daqui em trilhas, para que a gente saiba o que a gente está fazendo e saiba dar o tratamento adequado para cada uma. Nesse caso, nessa pista de diálogo que a gente está trabalhando, a gente tem o diálogo entre o Philip e a Emiliana, que são os dois personagens, né? Ó. Emiliana Newton. Yes. Opa. Volta aqui no meu index. Eu quero dar um mute nesse Ada Test Voice aqui que a gente estava usando antes. Então fecha. A gente vai acabar ouvindo aqui no caso aquele que a gente já colou, tá? A gente estava ouvindo os dois, a gente vai ouvir agora só o que a gente acabou de colar. Emiliana Newton. Are you sure? Yes. Então, beleza. A gente tem nessa track aqui o diálogo entre o Philip e a Emiliana, e nesses gaps aqui é onde estão a voz da atriz que gravou o robô, e a gente não está visualizando porque a gente ocultou. Então se eu vier aqui novamente, colocar o nosso Ada Stretch Voice, ele está aqui, mas a gente não quer ver ele agora. Voltando aqui, fecha o index para ter espaço. Bom, vou usar essa track aqui para Emiliana. Vou adicionar uma nova track aqui, mono, porque é diálogo. Vou dar o nome dela de Philip. Beleza? Então o que a gente vai fazer agora? Vou trocar a cor, porque, né, organização é o meu nome, é o nosso nome. Cadê aqui? Change track color. Vou botar orange. Essa trilha aqui vai ficar somente com os diálogos da Emiliana e essa somente com o diálogo do Philip. Poderia vir aqui e arrastar com o mouse, sim, mas acredito que aqui ninguém é jogador com a setinha, né? Então, se você é do time da setinha, arrasta. Se você quer aprender a maneira mais profissional, mais produtiva, e no dia que você pegar um trabalho não nadar, vou te mostrar como fazer agora. Bora lá, bora lá! Volta aqui o cursor, seleciona mais uma vez a track inteira, e aí a partir de agora a gente vai ouvir e assistir esse áudio para ter uma direção melhor. Dou play, não existe áudio, vai começar o áudio agora. Então apareceu a Emiliana. Então se esse áudio aqui ele tem alguma respiração,
ou alguma coisa que tem a ver com o personagem, provavelmente é com ela, porque tá aparecendo ela. A gente continua aqui, automaticamente ele muda, já muda aqui o nosso pedacinho de áudio, aparece o rosto do Philip, então provavelmente se tem uma respiração, essa respiração é do Philip, né? E aí, vamos lá, a gente já tem a track dele aqui, a gente pode fazer como? Arrastar para cá. Pode, mas não, como dizer para voltar. Clica aqui em Timeline, Track Destination Selection, e aqui a gente vai ter essas opções. Essas são destinadas aos vídeos, essas aos áudios, essa são os movimentos que a gente faz entre as tracks para o vídeo, e essas são as que nos interessam. São os movimentos dos áudios de um track de áudio para outro track de áudio. Então, para cima vai ser aqui, ó, Option, Command, setinha para cima, e para baixo, Option, Command, setinha para baixo. No Windows, Alt, Ctrl, setinha para baixo. Beleza? Então, se eu clicar nela aqui, ele já vai executar esse atalho. Não executou. Fiquei com o cara aqui ao vivo, mas ok. Vamos lá. Volta aqui. Seleciona aqui. Ela está selecionada. Alt, Command, setinha para baixo. Não. Por quê? Lembra do Command X? Então, tem que dar um Command X para eu recortar esse arquivo. Agora eu aperto Option, Command, setinha para baixo, e aí Command V para colar. Vamos voltar. Command Z, papapá, de novo. Tô aqui, papapá. Beleza. Esse aqui é do Philip, eu quero passar ele para baixo. Command X para recortar ele. E aqui em Timeline, se eu for usar essa parte, Move Audio Track Destination Down. Option, Command, setinha para baixo. Cliquei, ele executou. Agora eu preciso colar. Command V para colar. Então vou fazer com os próximos aqui pelo teclado para a gente ver. Aperta a barra de espaço para dar play. Esse aqui provavelmente seria a respiração do cara. Esse é do Philip. Então, tenho que selecionar essa daqui para fazer esse processo mais manual. Command X, Command Option, setinha para baixo, Command V. E assim sucessivamente. Vou fazer mais uma vez para mostrar aqui e depois eu adianto para vocês. Beleza? Vamos ver esse aqui. É dele também. Então, clico aqui. Seleciono o nosso clipinho. Emiliana Newton. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se... Aí. Command X. Option, Command, setinha para baixo. Command V. Pô, Scalfone, mas toda hora você sobe aqui com a setinha para clicar aqui? Não, então beleza. Tá aqui. Option, Command, setinha para cima. Ele volta para track. Dá o play. Philip Maida. Identify the person on the med lab. Ela. Philip Maida. Ada, how's that possible? Ele. Command X. Option, Command, setinha para baixo. Command V. Option, Command, setinha para cima. Play. Beleza? Agora, no more excuses. Vamos pelo teclado. Beleza, uma vez feito, a gente já está separadinho. Para nível de organização, a minha pergunta é: cadê a nossa cor do Philip? Cadê a cor do Philip? Ok, vamos lá. Change track color orange. E aí, beleza. Agora é um bom momento para a gente dar play e ouvir esse material, né? Bom, esse aqui eu acredito que é dele também. Então, vou passar ele para baixo aqui. Como é um só, vou arrastar e deu, né? Já joguei pela setinha também, não posso negar. E beleza. Pra gente dar play, existe uma maneira muito legal de se fazer isso daqui. Eu vou, por exemplo,
colocar meu cursor aqui no meio. E aí, em vez de nós termos o cursor andando quando a gente dá play, tipo aqui, ó, a gente vai colocar o cursor parado e a timeline para rodar. Então vem nessa opção, timeline scrolling, fix playhead. Clicou aqui, então volta aqui, dá um play. E aí já dá para entender aonde que a gente chega com isso. Então essa é uma maneira mais fácil de a gente conseguir depurar os erros, né? Bom, vamos ouvir isso aqui. Eu vou dar um zoom. Nem tanto também, né? Mas ok. Vou dar um zoom aqui pra gente poder enxergar isso aqui melhor. Acho que talvez um pouquinho mais. Deixa eu abrir ele mais aqui. Então vamos lá. The Hyperlight Core came out a few days ago. We came out of cryo, and we've been trying to fix it. Since it happened, we went spacewalking. Ó, aqui tem um erro. Se a gente for voltar, deixa eu ver se eu consigo. Aí, garoto, melhorou bastante. Vou voltar um pouquinho novamente aqui. Se eu posso segurar aqui em cima e arrastar também, tá, galera? Ó. Tá vendo? Isso aqui é um errinho. Cortaram a palavra na metade. Então, o que a gente faz nesse primeiro momento? A gente clica aqui em cima e muda a cor. A gente mudou a cor dos tracks, mas também dá para mudar a cor dos clips. Então, clip color, vou colocar uma cor que destoa bastante, purple. Então, a gente vai saber que isso daqui é algo para se ajustar. Então a ideia é ir marcando todos esses pontinhos para a gente fazer as correções. Para não ficar cansativo, a gente vai se atentar somente a esse daqui. Bom, vocês, como eu, devem estar tentando clicar aqui para colocar a agulha em algum local, porque é muita mania, mas lembra de que a gente alterou esse posicionamento, né? Então beleza. Aqui no nosso playheadzinho, olha que legal isso aqui. A gente tem a opção de usar essa ferramenta, desse trim, mas se você usar essa daqui e segurar, ela mostra sombreada o que esse trecho que está em roxo aqui ainda tem para entregar para a gente. Então, assim, vou dar um zoom maior para a gente poder entender. Ó. Então você vê que falta um pedacinho desse trecho, então eu vou ajustar ele aqui. E esse aqui, no caso, passou mesmo, né? Então a gente clica aqui. Ele mostra aqui na teoria, na verdade, cortou o começo cortou o final, né? Ele só pegou o começo, a gente vai voltar ele aqui, porque a gente não quer esse bugzinho que tem. Então, assim, novamente, tentar clicar aqui para tocar de novo, não vai rolar. O que pode ser feito aqui é apertar o J para voltar, o K para pausar e o L para tocar. Agora, se a gente apertar Option ou Alt L, cadê ele aqui? Ele volta e toca esse mesmo trecho que a gente já tocou, tá vendo? Eu tô com o meu Alt segurado, toda vez que eu aperto L, ele volta e toca aquele trecho. Barra para pausar. Então o que a gente pode fazer é ouvir diversas vezes esse pedacinho aqui pra gente fazer uma correção. Para isso a gente vai utilizar uma outra ferramenta. Pela primeira vez a gente vai utilizar essa ferramentinha que é o Range Mode. Então eu clico nela, seleciono aqui o trechinho que a gente quer. E aí, percebam que ele já faz uma seleção para a gente aqui com In e Out Point, né? Se a gente vier e habilitar essa opção de Looping, basta a gente vir em Playback, depois a gente vem aqui em Play Around To, e aí Play In to Out, ou Out barra, Option barra. Como o Looping tá ligado, toda vez que eu clicar aqui, ele vai ficar tocando esse Looping agora. Since it happened, you went spacewalking. Since it happened, you went spacewalking. Sacou? Barra de novo para pausar. Barra de espaço para pausar, eu quis dizer, né? E não a barra slash, conforme era aquela do atalho. Mas beleza. Então, beleza. Então aqui, eu vou voltar aqui para o nosso cursor. A gente vê que a gente continua com essa opção selecionada. Eu vou tirar um pouquinho desse zoom. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Para cá, pro lado. Só diminuir aqui um pouquinho. Beleza, o que eu quero mostrar para vocês agora, pessoal,
é que muitas vezes a gente vai fazer ajuste de ganho de áudio pontual, né? Individual aqui em cada clipe. Então assim, se eu segurar o Option e clicar, aqui é a nossa barrinha que a gente consegue ajustar o áudio. Eu acho que isso daqui todo mundo sabe, né? Se eu vier num ponto aqui, segurar Option ou Alt e clicar, eu faço um keyframe de áudio. Então eu faço outro aqui, por exemplo, para eu poder manipular essa área aqui sem afetar essa, ó. Nesse caso aqui eu posso usar essa para manipular sem afetar essa. Então a pergunta que fica pra gente é tipo, qual é o nível bom então para ajustar esse áudio, né? Porque eu tenho como manipular ele, mas até que ponto, até onde é permitido, até onde é aceitável. E assim, a gente percebe que quando a gente toca esse áudio, a gente tem um medidor, e esse medidor, no caso esse aqui tá mostrando pra gente, ele tem 3 etapas. Ele vai ter essa verde, a amarela e a vermelha, né? O 0, ele já é a parte vermelha, gente. Acima de 0 é som estourado, então não se usa nunca. Uma área boa é a área amarela, que vai entre o menos 20, menos 15 e menos 10 aqui. É uma área mais sadia, para se dizer assim. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tocar esse áudio e dar uma analisada aqui no medidor, ó. Ver que aqui a gente tem a camada 5, que quer dizer esse áudio 5, respectivamente. Então, vamos tocar. E aí o atalho, Option L, Option L, Option L, e a gente consegue ouvir várias vezes e ficar analisando para ver se está estourando ou não. Quando a gente trabalha com edição de áudio, isso daqui é primordial, a gente faz isso o tempo inteiro. Então assim, só para relembrar alguns e mostrar mais uns novos, quando a gente toca esse áudio, a gente tem esses meters, esses aqui e esse aqui na barra também. Se a gente vier no mixer e ativar, a gente também vai ter esse. Que ele tem tanto os números quanto a nossa calibragem, a gente pode alterar, mexer e tudo mais. Quando a gente não está mixando, geralmente a gente não deixa aberto isso daqui, porque ocupa muito espaço na tela, a não ser que você tenha bastante espaço. Mas a gente também tem um outro que eu vou mostrar agora. Você vem em Meters, a gente vem aqui em Efeitos, e nesses efeitos a gente tem a opção do efeito do meter. Se a gente trouxer ele aqui e aplicar na track, a gente tem ele super flexível aqui, ó. Então eu posso levar ele para onde eu quiser e continuar testando meu áudio aqui. Posso trocar ele de posição do jeito que for melhor pra gente. Quando cansar, fecha. E aí a gente volta pro nosso dilema da aula, né? Galera da setinha, galera que joga CS pela setinha, vai continuar vindo aqui e arrastando e tudo mais. Se eu der 2 cliques, ele restaura, tá, gente? Agora, se porventura você é um cara que joga ali pela SWD, Command Option e aí menos para diminuir ou mais. No Windows, Ctrl Alt, menos e mais. E lembrando, 2 cliques, restaura. Então, para a gente ganhar mais espaço, eu vou fechar os effects aqui. E aí, bicho, quem tiver afim, pode ficar aqui tratando esse áudio. Lembra que tem que segurar o Option e clicar para fazer os pontinhos de keyframes de áudio, né? Como dizer, volta. Se porventura essa parte selecionada aqui tá te atrapalhando, tá te incomodando, Alt X, Option X, a gente volta de novo ali para o nosso visualização padrão, para o nosso in-out da barra inteira. E aí, se você quiser, pode mandar ver. Faz o tratamento desse áudio aqui, levanta, abaixa o som, brinca, seja feliz. Então, dando seguimento aqui, vamos voltar no Media Pool. Lembra que a gente trabalhou nesse Ada Scratch Voice aqui? A gente vai usar ele para dar seguimento nessa brincadeira aqui. Então vamos retornar aqui no nosso index para a gente poder selecionar ele. Vou tirar do mute, habilitar para ele aparecer para a gente aqui. Então eu tenho Emiliana, Ada, Philip aparecendo também. E beleza, fechar o index. Vamos caçar ele aqui.
E agora vamos começar a trabalhar naquela seleção que nós fizemos. E aqui no nosso Ada Test Voice, vamos lá. Deixa eu trazer ele mais para cá. Vamos dar um zoom para o negócio ficar mais interessante aqui. Acho que agora tá bem facinho de ver, né? Vamos dar uma desconfigurada aqui na brincadeira. Vamos colocar isso aqui assim, esse aqui assim, esse outro assim, esse outro aqui menos, esse aqui mais. Beleza. Te deu uma zoada, né? Vou tocar só esse primeiro aqui. Liana Newton. Are you sure? Yes. Bem errado, né? Então, assim, uma maneira básica, mais principal da gente acertar isso daí com poucos cliques é a função Normalize. Então, a gente seleciona todos os clipes que a gente quer, os clipes de áudio, no caso, que a gente quer ajustar, clica com o botão direito e aí vai usar essa opção de Normalize Audio Levels. O que essa opção faz? Ela vai servir de ponto de partida para que nós tenhamos um mesmo nível de áudio em todos esses clipes de áudio, separadamente, independentemente. A gente vai configurar agora. Essa função aqui, do jeito que ela tá baseada nos picos, então ela vai, aqui está para menos 9, nosso professor aconselha mudar para menos 10, então a gente vai pedir para ajustar os picos em menos 10, a gente tem outras opções aqui, né? Para esse caso aqui, correção de diálogo, a gente vai continuar utilizando o Sample Peak Program, mas se você tiver alguma demanda específica do seu desenvolvedor, ele vai te passar via documento e você vai utilizar. Porém, aqui a gente vai continuar utilizando com essa e vamos configurar esse set level também para independent. Ou a gente quer que ele faça, né, esse esquema independente de cada um deles. Então, a gente quer que cada um desses esteja com um pico em menos 10. Quando clicar em Normalize, ele ajusta pra gente isso daqui. Então a gente já tem um resultado bem diferente do que a gente tinha, né? Emiliana Newton. Are you sure? Yes. Ele não comprime, ele não estraga. Essa função apenas traz pra gente um parâmetro igualitário para que a gente sirva ali de ponto de partida. Então, dando seguimento agora, vamos para uma atividade que é comum numa pessoa que é o editor de diálogos, né? Às vezes a gente está com um diálogo que ele ficou incompreensível, tem ruído, etc e tal, e aí o editor de diálogo ele tem que buscar em outros takes aquela mesma fala para ver se está com uma condição melhor e substituir aquela que está melhor por essa que tem ruído ou está incompreensível. Vamos pegar um exemplo então, mas antes vamos alterar essa opção do Fix Playhead para essa outra, que é o Page Scrolling, né? Que nós já estamos bem habituados. E aí, beleza. Vamos mexer no nosso zoom aqui e vamos selecionar um trecho que a gente vai querer começar a trabalhar agora. Então, um trechinho que a gente vai escutar agora, vai utilizar, é o do Philip. Vou ativar o nosso Meteor aqui para a gente ter visualização da imagem. Vou procurar esse trechinho, que na verdade ele está escondido dentro desse material. Então, nós teremos que vir aqui e arrastar de volta toda essa fala. Deixa eu ver aqui. You died. Vamos dar um zoom aqui. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Ó, vou subir aqui pra gente ouvir com atenção. I can't explain this discrepancy. You died. Percebam que isso aqui é um ruído estranho, parece um microfone que tá batendo na roupa ou uma pulseira arranhando na mesa. Ó. Tá vendo que é um ruído estranho? A gente vai substituir isso daqui. E aí, para substituir isso daqui, deixa eu voltar com o nosso zoom. O trabalho duro já foi feito pela Blackmagic Design. Obrigado. A gente vai vir em Media Pool e depois aqui em Repair and Replace. Esse é o pontinho que a gente vai utilizar. Então já está setado o In e Out aqui.
E se a gente ouvir aqui, ó, You died. parece que deu um ruído ainda, tá vendo? Coisa de microfone, com certeza. You died. Vamos ouvir esse aqui agora. You died. Bem melhor, né? You died. Então antes a gente quer sons com imagens. Vamos clicar aqui para tirar o nosso view dali. Deixar ele um pouquinho maior aqui. A gente tem uma visualização bem legal enquanto a gente vai fazendo essa alteração. Eu vou trocar esse pedacinho que já está selecionado, o in e o out, por esse daqui. Então, ó, vou voltar aqui com a agulha. E aí, clica e arrasta para colocar nessa outra trilha aqui. Acho que aqui está mais condizente. You died. You died. Então vamos fechar o Media Pool aqui para ter mais espaço. Eu quero melhorar essa visualização mais uma vez. Vamos dar um zoom aqui. Então, subiu, então beleza. Gente, se a gente clicar, deixa eu selecionar ele aqui, eu preciso de mais um. Se a gente clicar e selecionar esse pedacinho e simplesmente trazer ele aqui para baixo, tentar reposicionar no lugar certo, a gente até consegue encontrar, mas quando você solta, ele cortou e fez a reposição daquela parte que estava embaixo, ou seja, ele deletou a parte de baixo e está só com essa parte de cima. You died. Funciona, mas existem maneiras melhores de fazer isso daqui. Deixa eu dar um Ctrl Z para voltar. E assim, só voltando aqui para explicar novamente para vocês, explicar o porquê disso, né? Se a gente faz isso daqui e a gente substitui pelo de baixo, quando a gente quiser mudar ele de posição, fica um gap, tá vendo? A gente tenta arrastar para cá, fica um gap. E aonde ele vai indo, ele vai fazendo gaps. Deixa eu dar meus Ctrl Zs aqui. Então assim, óbvio, dá para vir aqui e voltar, avançar com ele? Dá, funciona. Mas existe uma outra forma que eu vou mostrar agora e é muito melhor. Beleza? Acho que eu posso voltar o meu viewer para cá, para a gente ter espaço. Vamos voltar com um pouquinho mais de espaço aqui também. Acho que aqui tá legal, só subir isso aqui. Em Timeline, a gente vai ter essa opçãozinha chamada Layered Audio Editing. Uma vez que a gente clica nela, a gente pode vir aqui e posicionar aonde a gente quer nosso pedacinho de track de áudio. E eu vou vir aqui e vou mudar a cor. Clip Color, vou colocar tipo Navy. E todas as vezes que a gente precisar fazer essa alteração agora, ó, a gente pode navegar sem fazer essa alteração. É uma besterol, é uma besteirinha, um besterolzinho, mas cara, isso ajuda muito. Quando tá num projeto grande, putz, você não destrói seu arquivo. Não é uma coisa destrutiva, é uma coisa que você consegue manipular e ao mesmo tempo lembrar ou ver como estava antes. Uma outra dica que a gente pode fazer também é desativar o snapping, né? Porque a gente vai conseguir correr mais solto com ele aqui, né? Ele não vai ficar tentando conectar a cada ponto, a cada frame. E a gente consegue essa manipulação melhor aqui, até por conta dele ficar transparente, né? Então a gente fala assim, pô, dá para encaixar exatamente ali, comparando as ondas sonoras. Vamos tocar pra gente ver como é que ficou. You died. Pô, bem melhor, né? E para finalizar esse exercício, só lembrando que esse é o trabalho, né, do cara que fica ali alterando. Isso aí é garimpar, cara. Garimpar. Às vezes você vai trocar uma palavra, uma frase, às vezes você vai trocar só um fonema, só um S. Então, assim, desculpem, mas esse trabalho para mim não serve. Tem que ser meticuloso, minucioso e, enfim, o importante é que vocês sabem que existe. Para fechar esse exemplo que a gente deu, a gente só vai vir aqui agora para mostrar para vocês em view. E aí a gente continua vindo aqui embaixo. Cadê o Show Audio Track Layers? Cadê meu show? Aqui, tá aqui em cima, ele mudou de posição. Show Audio Track Layers. Então percebam que dentro do mesmo track a gente tem essas duas camadas de áudio, por isso que a gente consegue manipular, né? Jogar para cima, jogar para baixo, passar para o lado, para o outro, etc e tal. Então vamos voltar aqui para o lugar que a gente tinha selecionado e desativar essa opção. Só queria que vocês vissem como que isso funciona, né? Dentro da mesma track a gente tem
elas separadamente aqui. Então, View, Show Track Layers, No More. Bom, encerrado esse exemplo braçal, vamos passar agora para a parte de efeitos, né? Vamos aprender a colocar efeito, tirar ruído, vamos subir de cargo, vamos ser promovidos aqui, subir de nível. Sacanagem, né? Tudo isso aqui é trabalho, né, da pessoa que faz a edição do áudio, da mixagem, mas vamos sair um pouco dessa parte braçal aqui e começar a fazer alguma coisa mais criativa. Lembrando que temos lista de chamada, então pode comentar presente se você está vendo essa aula até aqui, deixa seu like, compartilha, faz tudo que vocês têm que fazer, manda a holofote pro Batman, chama a vovó, titia para assistir, bicho, por favor, compartilhem, ajudem o canal a crescer. Esse conteúdo é muito denso, eu sei, mas ele é profissional, ele é foda, tô trazendo gratuitamente para vocês aqui, e vambora. Media Pool, bom, a gente vai trocar um pouco a visualização até para vocês conhecerem. Vou usar lista agora aqui, que é para a gente poder ter uma visualização mais simples. Vou voltar nas nossas timelines e a que a gente vai escolher agora é essa aqui, ó, 7 Repairs and Fairlight Effects. 2 cliques nela e fecha o Media Pool. Existem N problemas de ruído, mas nessa aula nós vamos trazer os 2 principais e mostrar aqui maneiras de corrigir. Mais fáceis ou mais difíceis, a gente quer mostrar da maneira completa. Então, bom, esse aqui é o nosso primeiro arquivo. Vou colocar para vocês ouvirem. É ideal que esteja de fone, caso vocês não estejam. Vou aumentar aqui o volume. Ele tem esse barulho que eles chamam de hum, né? Que é um hum, aquele barulho de luz, sabe? De resistor, que não sei nem se é resistor, gente. Aquelas lâmpadas antigas que elas ficavam bum, lembra? Enfim, tô parecendo ridículo aqui fazendo esse barulho, mas ok. Vou colocar pra vocês ouvirem. The Hyperlight Core came out a few days ago. We came out of cryo and... Esse barulho tá aqui, ó. Zum, zum, zum. Aquele barulho de lâmpada mesmo, né? Enfim, quem tiver de fone vai conseguir ouvir mais claramente. E aí tem uma opção da gente fazer essa correção, que é usando um efeito chamado de-hammer, né? É tirar esse hum. Clique em efeitos, aqui a gente vai procurar ele, tá logo aqui em cima, arrasta ele para cima do arquivo, e aqui a gente vai começar a trabalhar isso daqui. Vamos fechar esse effects aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço, e deixa eu explicar para vocês basicamente como isso funciona, tá? Aqui a primeira opção que a gente tem é a frequência. Então assim, a galera, a essa altura do campeonato, eu acredito que vocês já entendam, a gente já passou pela parte de filmagem, colorização, então assim, vocês já entendem o que é uma frequência de 50 e 60 Hz, né? 50 Hz é o padrão de frequência de energia que utiliza na Europa, por exemplo, acho que no Paraguai, aqui nas Américas, e os das Américas, no caso, é 60 Hz. Então, isso aqui, inclusive, é frequência de energia elétrica. Uma luz elétrica, na Europa, ela vai trabalhar a uma frequência de 50 Hz, e uma aqui nas Américas a 60 Hz. Se você, na hora de filmar, por exemplo, não fizer os cálculos certos ali do seu shutter speed, você vai ter flicker na sua imagem, que é aqueles riscos aquelas barras pretas que ficam passando na imagem. É justamente por isso, né? Se alguém não sabe um pouco disso, deixa nos comentários que eu vou tentar fazer uma aula somente sobre isso, explicando isso. Porque é um conceito muito importante, é fácil de explicar e ao mesmo tempo ele é complexo. Então assim, dá para esmiuçar de uma maneira que eu faça um conteúdo para vocês entenderem isso e nunca mais esquecer. Então beleza. Nesse caso aqui, esse material foi gravado nos Estados Unidos, então a frequência é de 60 Hz. Então, em 60 Hz, o que a gente vai fazer? A gente configura aqui e vem mexendo no amount para ver se a gente consegue achar a frequência certa de tirar esse hum desse áudio. Vamos ouvir. The Hyperlight Core came out a few days ago. We came out of cryo and... Bom, parece que já melhorou alguma coisa. Vamos voltar ele para 0. Ele estava em 15, né? De 0 a 30 ele estava na metade. Vamos ver como é que tá aqui.
The Hyperlight Core gave out a few days ago. We came out of cryo, and we've been trying to fix it since it happened. Acho que vai ser aqui na casa dos 30 mesmo, que a gente vai ter uma melhoria significativa. E bom, lembrando que a gente tem essa opção de selecionar aqui um trecho que a gente quer ouvir. Eu vou fazer isso. Vou ligar o loop, já está ligado no caso. E vou colocar ele para tocar no nosso Option L. The Hyperlight Core gave out a few days ago. We came out of cryo. The Hyperlight Core gave out a few days ago. The Hyperlight Core gave out a few days ago. E agora eu vou desligar para a gente ouvir isso aqui. The Hyperlight Core gave out a few days ago. We came out of cryo. The Hyperlight Core gave out a few days ago. Deu para perceber? Deixa eu fazer melhor aqui. Vou selecionar o Option e a barra para tocar só aquele trecho que a gente selecionou. Não esse trecho. Cadê? Ai, volta. Aí, beleza. Selecionar aqui, Option, barra de espaço. Não barra de espaço, a barra slash. Ai, meu Deus, tá confuso hoje. Já tô batendo viela nessa aula. Enfim, só para reiterar. Option e a barra slash. Aqui divide ali o .com barra, aquela barra. Alt barra, ele vai tocar só esse trecho que a gente quer. The Hyperlight Core gave out a few days ago. The Hyperlight Core gave out a few days ago. The Hyperlight Core gave out a few days ago. Bom, acredito que agora ficou mais claro da gente entender essa nuance, essa diferença. Comenta aqui se você percebeu e me diz se você usou fone ou não. Então só fica um detalhe, galera, porque assim, toda vez que a gente mexe no hum, a gente também altera a tonalidade da voz. Então tenta não pegar pesado, tá? Pra gente sempre preservar ali dentro de um padrão aceitável e bom de ouvir, né? Vou fechar aqui o nosso derrame, porque eu acho que já tá bom essa alteração que a gente fez. E, bom, agora a gente vai processar, deixa eu dar o meu Alt X aqui, Option X, a gente vai processar isso de uma forma que dá para ver as ondas sonoras, né? Então vou selecionar a track aqui mais uma vez, eu vou clicar com o botão direito e a gente vai utilizar essa opção de Cache Audio Effects. O que ele vai fazer nesse caso aqui? Além dele redesenhar a nossa onda sonora, ele vai gerar um cache desse arquivo e ele vai parar de ficar usando o CPU do seu computador, vai dar uma aliviada boa no processamento. Então só de olhar para essa onda aqui a gente já vê que surtiu um bom efeito nessas partes. E percebam também que a gente ganhou dois novos símbolos aqui, né? O primeiro é dizendo que esse arquivo tem um efeito aplicado. E o segundo é que ele está com cache gerado. Então, se quiser voltar também, é só clicar aqui em cima e desflegar essa opção. No nosso caso, a gente vai manter mesmo ativado. E uma coisa que todo mundo fica em dúvida é, pô, mas como é que eu volto naquela interface, né? Então, uma vez que está com o efeito aplicado, a gente pode vir em Inspector e aqui na aba Effects, a gente vê o nosso de-hammer aqui. Clicou aqui, volta toda a opção para a gente fazer. Se porventura for algo simples, pode ajustar por aqui. Quiser trabalhar na interface completa, ela está aqui também. Belezinha, belezinha? Então, nosso primeiro exemplo aqui já foi. Vou fechar isso daqui. Fechar o Inspector também. E nesse segundo clipe que a gente tem, clipe de áudio, a gente vai aplicar uma opção chamada de Noise Reduction, que a gente quer diminuir aqueles barulhos de fundo, tipo geladeira, ar-condicionado, essas coisas todas. Eu vou só tocar aqui. Emiliana Newton. Yes. Opa! Philip Maida. I cannot explain this discrepancy. Earth date. Emiliana Newton. Yes. Philip Maida. Tá vendo que tem um chiadinho de fundo? A gente vai trabalhar isso agora com outro efeito. O ideal é que esteja de fone, né, gente? Para caso você não tenha conseguido ouvir, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui um pouquinho melhor também. Deixa eu ajustar ele para cá, sobe para cá. Deixa eu subir isso aqui que dá para você ver, ó, esses ruídos. Agora se tornou visual. O que
que a gente pode fazer aqui nesse momento também? A gente pode voltar com a nossa opção e selecionar só esse trecho que a gente quer do ruído. E eu vou mandar tocar e, por favor, não é a barra de espaço. Eu já estou me confundindo aqui, mas não é a barra de espaço. É o option e a barra daquele barra.com barra, aquela barra. Então, por favor, se tocar a barra de espaço, vai acabar tocando isso aqui tudo pela altura que tá, vai estourar aí teu tímpano, tua caixa de som, estourar com a doideira toda. Então, option barra. Conseguem ouvir? Acho que agora dá pra ouvir, né? Pelo menos pra ver. Beleza. Barra de espaço pra parar. E vamos voltar esse negócio aqui, porque agora sim a gente vai fazer essa correção. A função que a gente está querendo agora, aqui em Effects, obviamente, deixa eu fechar esse Media Pool, é Noise Reduction, essa daqui, então a gente pode simplesmente arrastar e aplicar para cima desse track de áudio. Vai abrir para a gente essa opção. Então assim, aqui, deixa eu fechar aqui, as características dele é Auto Speech Mode, ou seja, ele vai tentar sozinho fazer essa adequação para a gente, ou a gente pode usar na opção manual e botar ele para aprender o que é esse ruído e já fazer esse ajuste para a gente também. Só que para isso a gente tem que voltar aqui e selecionar esse trecho. Então deixa eu abaixar isso daqui, voltar com a nossa ferramenta de seleção, selecionar esse trechinho aqui, clicar no Learn para ativar ele, e aí vou usar o nosso Option barra para poder tocar e ele aprender. Beleza. Por aqui só, ele já aprendeu e a gente desativa aqui e já pode tocar isso daí com e sem ele para ver se surtiu algum efeito ou não. Vamos fazer o quê? Vamos aumentar esse espaço aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho disso daqui. Vamos estourar o tímpano da galera. Vou voltar aqui com o meu cursor. Não, quero selecionar o pedaço. Esse pedaço aqui. Então, Option barra. Ameliana Newton. E agora eu vou ativar e desativar para a gente sentir essa diferença. Ameliana Newton. Ameliana Newton. Ameliana Newton. Ameliana Newton. Ameliana Newton. E aí, deu diferença? E assim, dá para pegar mais pesado, dá para ir além. Vou te mostrar 3 funções aqui, que é onde você provavelmente poderia mexer, mas lembra sempre, gente, né? Não descaracteriza a voz ali da atriz, da personagem. Tenta manter o mais fidedigno possível, né? Então assim, a opção que a gente poderia utilizar aqui é Dry Wet, que ele vai trazer uma diferença. Aqui é o som mais limpo, né? Aqui já é o mais processado, então dá para você adicionar um pouco mais aqui pro lado do Wet, caso você queira pesar a mão. Threshold você pode testar, sentir o efeito que ele vai dar, também vai ajudar bastante. E sensibilidade. São esses 3 aqui que vão poder te dar um help caso você queira ou precise, sinta que precise ir além. E lembra sempre, né? Aqueles sonzinhos de fundo, né? Os nossos drones, eles servem para trazer ambientação. Então, provavelmente eles escondem esses ruidinhos que a gente tem. E se você for para começar a fazer esses tratamentos, começa de levinho. Vai adicionando lá as camadas e vê como é que fica. Para não destoar muito ali, né? Seguindo em frente, já estamos quase no final dessa aula. Se você tá aqui ainda, diz aí, estou sobrevivendo. Porque, sinceramente, para mim, essa opção aqui, esse terceiro módulo do Fairlight, ele é muito, muito, muito valioso. Só que ele é muito denso e muito cansativo. Então, assim, aquilo que a gente sempre fala, né? Um vídeo com imagem não tão legal, a gente assiste de boa, se o áudio estiver bom. Agora, um vídeo super 8K com áudio horroroso, ninguém escuta. Então, assim, o áudio é muito importante, apesar de ser denso e ser complicado. Vamos seguir. Volto para o meu Media Pool aqui, vamos trocar de timeline. Deixa eu arrastar isso aqui para cá para ganhar espaço. Nas timelines agora, vamos pegar essa timeline 8. Aqui ele trouxe para a gente uma track em estéreo,
2.0 e a gente tem aqui o canal, né, o left e o right, ou seja, o esquerdo e o direito. Só que claramente esse aqui tá meio zoado, né? Parece que o que tá valendo é esse aqui, ó. Você vê que esse aqui ele tá com alguma coisa muito estranha. Então assim, a gente pode voltar aqui na página de Edit, só para confirmar. Deixa eu puxar um pouquinho aqui a nossa timeline. Deixa eu dar um Shift Scroll aqui para aumentar a nossa visualização. Então assim, provavelmente o cara nem sabia disso daqui. Mas é importante sempre lembrar que você está aqui na página de edição, fazendo a edição do filme e tudo mais, etc. Então você fala assim, pô, áudio estéreo aqui, deixa eu dar uma checada. Vem aqui no Fairlight, que é o lugar que ele vai te mostrar isso aqui com todos os detalhes que você precisa. Então vamos fazer uma alteração aqui. Definitivamente a gente não quer usar esse left. Então seleciona o clipe, clica com o botão direito, vem em Clip Attributes. Cadê? Aqui, Clip Attributes. E aqui a gente faz essa configuração, ó. Ele está em estéreo, a gente vai mudar para mono. E definitivamente a gente não quer esse canal 1, então a gente vai pedir para usar o canal 2. Então agora, em vez de estéreo, a gente vai ter mono e utilizando apenas o canal 2. Dá um OK e voilá, a mágica está feita. A mágica está feita, mas o nosso serviço não está finalizado, né? Porque percebam, o nosso track continua 2.0. Então agora a gente tem um lado com áudio e o outro lado totalmente vazio. Ou seja, quando você tocar isso daqui, vai sair som em um fone e o outro vai ficar totalmente mudo. Não é isso que a gente quer. Então a gente clica aqui com o botão direito, vem aqui na opção de Change Track Type to Mono. E agora sim a mágica está feita. A gente falou que a gente só quer o lado direito daquele áudio estéreo, então ele se tornou um áudio mono, né? Uma trilha de áudio com apenas um lado, e aí a gente transformou esses dois lados em apenas um áudio, um lado. Então agora sim, a gente tem uma track mono com áudio mono. E vamos tocar para ouvir aqui. Dá para ouvir o ruído de fundo do refrigerador? Tá vendo um cooler no final? Tipo um cooler de geladeira e tal. Vamos consertar isso aqui agora. Utilizando já as opções que nós aprendemos nessa aula, a gente vai, no ouvido agora, afinar isso daqui. Porque o problema não é nem 50 e nem 60 Hz. Tem as máquinas ali convergindo umas com as outras, enfim. Vamos lá. Vim Effects aqui, vamos começar pelo Dehammer. Vou arrastar para cá, pode colocar tanto em cima aqui do clipe de áudio quanto da track, soltar aqui em cima da track, fechar para ganhar espaço e beleza. Agora a gente vai de ouvido e de ajuste tentar apaziguar esse finalzinho, esse hum que a gente está ouvindo. Então para esse caso a gente vai manter em variable, vamos colocar no 12 aqui, como a gente costuma falar, né? Colocar no 30 o nosso amount. E o nosso slope, vamos subir bastante. Vamos colocar um tanto assim também, para ele pegar também as harmônicas aqui no finalzinho. Vamos ouvir como é que isso aqui ficou. Bastante ruído ainda. Para iniciar nossa varredura aqui, vamos utilizar o nosso selecionador aqui. Vamos trazer um zoom para cá para a gente ter essa visualização melhor. Lembrando, gente, por favor, não confundam. Option /do.com/ alguma coisa. Então, vou aumentar aqui também para a gente ter certeza que todo mundo está ouvindo esse ruído. E vamos começar a varredura aqui pela frequência, ó. Vou clicar e arrastar. Aqui ele melhorou. Vou continuar seguindo. Ela volta, tá vendo? Bastante. Aqui parece ser a frequência. Você viu que diminuiu bastante já o ruído. E aí, galera, para explicar assim, os fundamentos mesmo, né? A gente tem as parciais aqui em cima. E aqui embaixo são as harmônicas, né? São esses piquinhos para baixo que a gente tem aqui, ó. Então, assim, a gente chegou na frequência aqui de 77. Talvez o ideal,
o correto seja 75. Deixa eu selecionar novamente aqui pra gente ouvir. Bota pra tocar. Ó. Em 75 a gente zerou ela. Então assim, a 75 provavelmente é esse primeiro pico. E aí ele dobra a cada um e assim sucessivamente. Então, por exemplo, 75 na primeira, a gente começa a seguir, e aí ele volta, ele descontrai esse som, ele começa a trazer o ruído novamente, e provavelmente aqui, por ser o dobro de 75, vai ser 150. Então lá para o 150, ele vai começar a ficar bom. E aí percebam inclusive o seguinte, ó, a frequência 0, 50 Hz, olha onde que está esse pico aqui, ó, entre 50 e 100, ou seja, a metade do caminho ali, provavelmente os próprios 75. E aqui a gente tem entre o 100 e o 200, e aqui vai bater ali, talvez isso daqui seja 57, 75, 77, e aqui 150, 154, 156, 158. Então, ó, percebam como que isso daqui funciona. Vou tocar novamente, vou chegar lá, e a gente vai testando de ouvido, e você me diz aí, nos seus tratamentos, o que é melhor para você, mas lembrando sempre que a gente pode escolher esses tons aqui e se guiar pelos números. Toca de novo. Ó. Ele volta a aparecer. Vamos ver o 150. Ó. Ele já veio para cá, tá vendo? Que seria o dobro aqui. 150 a 153, 4, fica bom. Depois ele já começa de novo, ó. Então, ficou claro isso? Deu para entender? Então aqui, para esse caso específico, a gente vai voltar. Bota para tocar. A gente vai voltar para a frequência de 75, que é o que nós queremos. É a frequência base. 75 e dou um Enter aqui. Vou fechar ele. E aí vou mostrar para vocês que como a gente aplicou na track, esse efeito fica aqui na track, ó. Não fica mais aqui no nosso clipe de áudio, né? A gente tem o símbolozinho desse efeito na track. Então, para abrir, a gente vai precisar voltar no mixer. E aí percebam que aqui a gente tem o A1, no caso o áudio 1, e aqui que está esse efeito, ó. A gente tem esse Order Effects aqui, e a gente tem o Dehammer in Effects aplicado. Daí, caso esteja fechado, é só clicar aqui em cima de novo e beleza, ele já voltou. Pode fechar o mixer aqui e utilizar o espaço dele para esse seu efeito do Dehammer. Então, para fechar aí nosso exemplozinho, eu vou passar novamente e vou ligar e desligar conforme a gente fez as vezes passadas e vamos ver se dá esse efeito, essa diferença aí. Subir um pouquinho mais. Melhorou bastante, né? Eu, pelo menos, estou satisfeito com essa alteração. Para finalizar e para ficar filé, vamos fechar aqui. Vamos abrir aqui novamente os nossos efeitos. Pega o nosso Noise Reduction. Aplica de novo aqui, nesse caso, no track. Ele vai abrir pra gente. E daquela vez a gente usou o manual, dessa vez a gente vai usar o alto, né? Vai deixar ele sozinho fazer o trampo dele. Vou botar para tocar. Vou desligar e ligar, pra gente ver a diferença. Então, já deu uma diferença boa também, simplesmente por ter aplicado o efeito e colocado ele como automático. Então, para quem achar que não tá bom ainda, tá? Vou tocar aqui mais uma vezinha. Você fala assim, pô, ainda tô ouvindo isso daqui. Primeira coisa, gente, lembra que a gente ampliou muito isso daqui, né? Se a gente for tocar isso daqui no padrão normal, deixa eu tirar aqui minha seleção, deixa eu voltar aqui pro meu clipinho, meu cursor, deixa eu
voltar aqui. Deixa eu ver se eu apago esses pontinhos aqui. Beleza. Então assim, vou voltar pro padrão. E o ideal é que esses ruídos, eles fiquem afastados da voz. Vamos ouvir isso aqui com a voz. Hello, my name's Jamie. Acho que já teve uma melhoria grande, hein? Vamos lá, deixa eu... Hello, my name's Jamie. Hello, my name's Jamie. Sem the noise. Hello, my name's Jamie. Tem um ruidinho, então vou fazer de jeito melhor. Fechar aqui, vou voltar aqui. Vou voltar aqui no mixer. Aí a gente tem os nossos dois efeitos aqui. Eu vou desligar os dois, só clicar nesse botãozinho vermelho. O denoise já estava desligado agora. Então, esse é o original. Hello, my name's Jamie. E esse é o resultado que a gente chegou. Hello, my name's Jamie. Pô, pelo tempo que a gente gastou aqui, tá excelente, tá muito bom. Eu simplesmente achei muito valioso isso aqui. Então assim, fechamos isso daqui. Só para lembrar, a gente aplicou um de Hammer e um Noise Reduction. Você pode aplicar múltiplos e vir trabalhando um em cima do outro. Lembra também, deixa eu melhorar isso aqui. Lembra também de utilizar essa opção do cache, né? Usa o cache Audio Effects para que você consiga jogar isso aqui em cache e tirar o processamento da sua CPU, que vai ajudar muito também. Então, beleza. Isso aqui já está feito, espero que vocês tenham gostado. Vamos para o nosso último exemplo para fechar essa aula aqui, que ela já está assim, fazendo a gente bater biela. Vem no Media Pool e vamos usar essa timeline agora 9. Fix Music Clue. Vamos ouvir aqui. A gente tem um marcador aqui. Ó. Olha o porradão que dá aqui, ó. Tac! Isso provavelmente é microfone, conexão de microfone na caixa, alguém esbarrou num fio ou esbarrou em alguma coisa. Vamos tratar isso aqui agora também. Deixa eu fechar o Media Pool para a gente ter mais espaço. E vamos dar esse último exemplo para terminar essa aula. Então isso aqui é facinho de resolver, galera. Mais uma vez, ó. Esse estalozão que tem. Obviamente também isso aqui pode... isso é questão de mau contato, tá? Mau contato entre interfaces e tudo mais. Por isso que causa esses estalozinhos aqui. Vamos dar um zoom. E o ideal é você posicionar a sua agulha em cima de onde você quer o zoom. Porque é sempre para cá que o zoom vem, ó. Vai ajustando aqui. E quando você chegar ali no máximo do máximo, a gente vai encontrar esses samples. Que são esses quadradinhos aqui. Segura em um, arrasta e redesenha. Embaixo, a mesma coisa. Segura em um, arrasta. Não precisa ser muito criterioso, muito certinho. Faz aí que vai dar certinho. Esses pontinhos pretos são os antigos. Então, o legal é que o DaVinci ele não é destrutivo. Ele deixa a gente refazer, voltar para essa estaca onde a gente tinha começado. Vou tirar aqui o zoom novamente para a gente tocar. E aquele estalão desapareceu. Muito legal, né? Se você quiser voltar, simplesmente clica aqui em cima, vem em Reset Edit Samples. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá a timeline para vocês verem que vai voltar. Então eu vou vir aqui em Reset Edit Samples. E ó, o pancadão tá aí de novo. E assim a gente encerra a nossa aula. Eu sei que foi cansativo, foi massivo. Parabéns a você que ficou comigo aqui até o final dessa jornada. Espero que esteja realmente fazendo a diferença positiva aí no seu material, te trazendo benefícios. E a gente se vê na próxima aula. Essa foi a introdução ao Fairlight e a primeira aula do módulo 3. Compartilha, dá um joinha, vira membro do canal, deixa seu valeu demais, doa dinheiro. Tudo que vocês puderem fazer é bem-vindo e ajuda a gente a continuar trazendo esse curso gratuito. Um abraço e até a próxima.